Nós estamos vivendo um tempo novo na juventude. Deus tem dado uma nova visão, novos sonhos. E eu queria muito que vocês assistissem um vídeo que representa esse novo tempo que nós estamos vivendo. Assista agora com a gente. O avivamento que a gente tanto tem buscado não vai vir sem arrependimento total. Nossa geração tem a oportunidade de fazer história. Jovens e adolescentes relevantes para a glória do teu nome. Deus já começou a plantar a habilidade em você. Nós saiamos de espectadores, a vivência da nossa fé, para desempenhar os dons e talentos e habilidades que Deus nos deu. Delta 980, LA Tower, continue to taxi to the phone line. Delta 2155 is Delta 2155, heavy, LA Tower, wind 240 Atlanta, runway 25 left, clear to line number 2. Sometimes you have to be up really high. The smaller you are. I'm going home now. No culto das 9 eu tive que falar que juventude, quando termina, faz uhul. Agora eu descobri que eles estão aqui mesmo. Quem gostou faz uhul. Olha aí. Isso é ser jovem, é gritar bastante. Não, não é só isso, não. Mas, gente, Deus tem dado uma visão muito especial para nós. E a palavra, o nosso slogan, a palavra rema, é experiência com Deus e experiência com as pessoas. E Deus tem nos elevado e nos levado a essa condição. Quando você vê um pouco dessa decoração, a gente está criando esse clima, tem alguns banners que mostram essa nova cara da juventude, onde a gente criou toda uma atmosfera, todos os sábados, um lounge que existe aqui, é totalmente diferente, por isso que nós gostamos de lugares multiuso, né, pastor? E esse local é uma bênção, porque o jovem, ele não fica só nessa cadeira azul, no celular, e ele pode ir para esse lounge, onde tem todo um ambiente preparado para ele se relacionar, para ele conversar. E nós compreendemos que isso é bênção. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre relacionamento. E a primeira coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é que você é um ser relacional. Você, olha para o lado e dá um beliscão. Você é um ser relacional. O que significa ser um ser relacional? Alguém que busca se relacionar. Existe uma explicação que está dentro de você, antes mesmo de você nascer, que explica o porquê nós temos necessidade de ter relacionamentos. Eu queria muito que você abrisse a Bíblia. Não, não precisa abrir, nós vamos projetar um texto muito importante. Esse texto, eu estudando para o meu concílio, é uma das explicações que nós utilizamos para a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse texto está em Gênesis 1, 26. E esse texto lhe mostra algo muito importante. Eu quero ler com vocês. Se você puder me acompanhar, o texto diz o seguinte: Então disse Deus:
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Queria que você prestasse atenção no início deste texto. Você percebe a palavra façamos? Isso é uma das demonstrações da Trindade, como nós podemos explicar no Antigo Testamento. Um Deus que está com alguém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o que é mais legal deste texto é que ele fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que isso significa para nós? Você é imagem e semelhança de Deus, uma criação de Deus. E, obviamente, um Deus relacional, ele traz para você também o DNA de ter relacionamentos. Mas a explicação não para por aqui. Você pode abrir lá em Gênesis 2:18? Gênesis 2, verso 18, diz o seguinte: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse texto mostra mais uma vez, se você der uma lida no texto completo, você vai perceber que Deus caminhava no Éden e ele olha para o homem e fala: não é bom que ele esteja só. Mais uma vez, Deus dando uma demonstração clara que ele não gosta da solidão. Logo após, Deus faz a grande bênção para nós homens. Aleluia. E ele prepara as mulheres para nós. Amém? Amém. Aleluia. E ele dá para nós uma bênção, que são as mulheres. E é muito engraçado e triste, enfim, que ao mesmo tempo que Deus vai lá e dá uma bênção para o homem, e deu um relacionamento para o homem. Foi a mesma forma que Satanás, o diabo, utiliza um relacionamento para estragar e trazer o pecado para a humanidade. E a gente consegue ver de uma maneira muito clara, a serpente, ela vem, a palavra de Deus diz que a serpente era o mais astuto dentre os animais. E qualquer pessoa que sabe que tem um bicho astuto, que tem um bicho traiçoeiro, o que você faz? Você foge. Mas aquele animal, ele conseguiu se relacionar com Eva. Ele ganhou a confiança de Eva, até chegando ao ponto de Eva e Adão se corromperem, e o pecado vem ao mundo. E sabe o que é mais triste dessa história? Que ali houve um romper relacional, homem e Deus. Deus cria o relacionamento, Satanás utiliza relacionamento, quebra, traz o pecado, e o pecado começa a destruir relacionamentos. O primeiro é Deus e o homem. O segundo, se você continuar lendo Gênesis, já tem ali Caim e Abel, irmãos, família. E o negócio começa a descambar, né? Pecado, gente. Porém, mais uma vez, entra Deus na história e com esse DNA relacional, ele fala: quero me reconectar com o homem. E ele manda Jesus, o seu filho, para morrer na cruz. E Jesus traz uma palavra muito gostosa de se ouvir. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 28. Nós vamos ler do 19 ao 20. Você pode abrir? Mateus 28, do 19 ao 20. Nesse contexto, Jesus já havia sido crucificado, havia sido ressuscitado, e ele deixa para nós a grande comissão. E ao final da grande comissão, ele diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui primeiro Jesus, ele nos dá uma direção relacional muito forte. Façam discípulos. Eu não sei quantos aqui têm o privilégio de ter uma caminhada discipular com alguém, mas quando você encontra um discipulador, alguém que se importa com você, que caminha ao seu lado, que se preocupa, alguém na qual você presta contas, você encontra liberdade, você encontra alegria e você encontra companheirismo. Jesus também dá uma outra fala que acalenta muito o nosso coração. Ele fala: estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso mostra claramente que nós temos Jesus para conosco, para sempre. Você não precisa se sentir só. E você que tem conexão com o Espírito Santo, você não vai sentir só, em nome de Jesus. Se acabasse aí, a história já estaria muito bem, né? Beleza, Jesus veio, deixou o Espírito Santo e agora nós estamos tranquilos. Mas vocês sabem que a história não acaba aí. Jesus nos dá uma solução, Deus dá uma solução enviando seu Filho, mas nós vivemos em um período de guerra, de luta, porque lá atrás, o pecado entrou na humanidade, através de um relacionamento também. E o homem começa a viver uma guerra entre a carne e o espírito. Nós vivemos uma guerra onde Satanás tenta destruir relacionamentos, tenta deturpar coisas em você, tenta destruir algumas coisas em você, e o Espírito querendo consertar. Um dos textos que eu mais utilizo na juventude, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é o texto de Gálatas 5. Eu gostaria muito que você abrisse esse texto. Gálatas 5, a gente vai ler a partir do verso 16. Gálatas 5, do 16 ao 23. E a palavra de Deus diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Perceba que grande parte das obras da carne são vinculados a relacionamentos. Vamos ali, ó. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. São coisas que diretamente afetam os seus relacionamentos. Mas quando a gente começa a entender que os frutos do Espírito, eles contrapõem exatamente essas obras da carne, e você começa a perceber, os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que eu tenho visto, não só na juventude, mas em todos os lugares por onde eu ando, relacionamentos sendo quebrados porque nós não alimentamos o nosso espírito e não vivemos os frutos do Espírito.
Isso cada vez tem se tornado um desafio maior. E as novas gerações têm vivido isso de maneira muito intensa. Relacionamentos superficiais. Eu não me envolvo, porque isso pode me machucar. E daí eu prefiro me isolar. Fobia social, a gente tem visto muito. O pessoal aí, muito altamente conectado. Quem tem o WhatsApp? Quem tem? Nossa, bastante gente. Acham que amigos apenas de WhatsApp produzem algo, mas não. Deus quer algo a mais para nós. Mas o que a gente mais tem percebido é que grande parte das pessoas tem desaprendido qual é o grande propósito de ter bons relacionamentos. Quando eu penso em relacionamentos, eu me recordo de uma mensagem que eu ouvi há muito tempo atrás do pastor Silvado, e ele falava sobre o relacionamento, envolvimento de pessoas. E eu queria que você tentasse pensar um pouquinho, são frases que ele falou naquela mensagem, que era o seguinte: quais foram os momentos mais felizes da sua vida, ou talvez o momento mais feliz da sua vida? E qual foi o momento mais triste que você já viveu? Será que eu estou certa se eu falar que esses momentos estão relacionados com pessoas? A maioria das vezes, aqueles momentos mais especiais, o nascimento de um filho, um casamento, eles marcam as nossas vidas por pessoas. E aqueles momentos mais tristes, talvez a perda de alguém, talvez uma briga que você teve, um rompimento de algum relacionamento, estão relacionados com pessoas. O fato é que as pessoas passam pelas nossas vidas e elas marcam a nossa vida. E nós marcamos a vida dessas pessoas também. Os relacionamentos estão no nosso dia a dia. E como o pastor Rômulo comentou, o nosso Deus é um Deus relacional. E Ele, como sendo um Deus relacional, nos criou a sua imagem e semelhança, e nós também passamos a ser seres relacionais. Muitas vezes eu busquei companhias, busquei amizades, busquei estar rodeada de pessoas. Mas por muitos momentos eu me sentia só. Eu queria ler um texto com vocês, está em Eclesiastes, se você puder abrir sua Bíblia. Eclesiastes 4. A partir do versículo 9. Eclesiastes 4, 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém. Deus, sendo um Deus relacional, Ele espera da gente que a gente se relacione, porque sozinhos nós somos melhores. Um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Quando Jesus ele vem ao mundo e ele começa a nos trazer novos ensinamentos a respeito de tantas coisas, ele nos ensina uma oração. E essa oração é a oração do Pai Nosso. Eu sei que grande parte aqui conhece essa oração de cor e salteado. E uma parte dessa oração diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ali Jesus já começa a mostrar para a gente que o nosso relacionamento com Deus está intimamente ligado ao relacionamento que a gente tem com as pessoas. Tanto que depois que ele termina de fazer essa oração está lá em Mateus, no versículo, acho que é 6, versículo 14. Ele fala assim: se você perdoar os pecados dos seus irmãos, o Senhor que está no céu vai perdoar os seus pecados. É uma relação tão íntima. Deus quer estabelecer um relacionamento conosco, mas nós precisamos estabelecer um relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. E para mim isso é tão forte, tanto que tem um versículo na Bíblia também, que está em 1 João 4, 7 e 8, que diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus por nós
tem que ter essa relação com o nosso amor pelas pessoas, o amor que nós temos por Deus, tanto que Deus fala assim: se você não ama, você não me conhece, porque eu sou o amor. Quando a gente não consegue amar e não consegue se relacionar com as pessoas que estão perto da gente, a gente não pode dizer que ama a Deus, porque a gente não conheceu o amor de fato. E eu, por muito tempo, rodeada de pessoas e sempre caminhando, porque nunca gostei de ficar sozinha e me isolar, mesmo assim, eu me sentia só, eu sentia uma solidão. Talvez até pelo que o pastor Rômulo comentou, a falta de profundidade que às vezes a gente deixa de criar, né, a profundidade nos relacionamentos. Isso torna com que a gente não consiga entender nem ao menos o amor de Deus por nós. E quando eu estava para casar, embora eu não admitisse, eu não tivesse isso consciente, eu buscava ser realizada, buscava ser feliz, eu buscava ser completa, me sentir completa. E eu casei. E certo dia, bem no começo, mas para o começo do nosso casamento, a gente participou de um encontro de casais. E o pastor ministrou uma palavra que foi um divisor de águas na minha vida. E ele fez um questionamento, eu queria que você refletisse um pouco nessa pergunta. E ele falou assim: poderia Deus ter criado o casamento para a minha santificação, ao invés da minha satisfação? E aquilo mexeu tanto comigo, que eu comecei a ver os relacionamentos ao meu redor de uma forma diferente. Porque eu comecei a entender que o relacionamento íntimo, profundo, sincero e transparente, ele revelava quem eu era. Ele revelava a verdade sobre mim. E antes até, quando a gente namorava, eu lembro da Priscila, a esposa do pastor Marcos, falando uma frase. Ela falou assim para mim: Julie, se prepara, porque o relacionamento vai mostrar coisas para você que você não sabe que você é. E aquilo até me assustou, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, como assim? Mas o relacionamento íntimo, quando você... Eu acho que isso é muito marcante no casamento, você começa a ser você de uma forma tão extravagante que nem você sabe quem você é. Até o ponto que você começa a se conhecer como uma pessoa talvez egoísta, aquelas obras da carne que o Rômulo leu, um egoísmo, ira, avarento. E o relacionamento, ele permite com que a gente se revele a verdade que há dentro da gente. Para mim, os relacionamentos, eles se tornaram tão profundos depois que eu entendi essa palavra, porque a partir do momento que a gente revela a verdade sobre quem nós somos, a gente dá um passo para permitir que o Espírito Santo transforme aquilo na gente. Jesus fala com a mulher samaritana, vocês lembram dessa história? Está em João 4, isso. E ele tem uma conversa com aquela mulher samaritana e ele revela, mesmo que ele já soubesse, ele traz à tona a verdade sobre ela e fala assim: não, você não é casada. Depois você lê melhor esse texto, que eu não quero focar muito nele. Mas ele traz à tona a verdade sobre aquela mulher. E depois que ele fala isso, ele vem com uma fala e ele diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Jesus, ele quer se relacionar com a gente por quem nós somos de verdade. Não por aquela mentira que a gente finge ser, não por aquela mentira que a gente mostra para os outros que a gente vive, mas por quem a gente é de verdade. Aquela pessoa pecadora, suja, aquela pessoa agressiva, mentirosa. Jesus quer se relacionar com a verdade, mas ele se recusa a deixar a gente do jeito que a gente está. E a partir do momento que a gente revela a verdade sobre nós e a gente confessa que aquilo é uma verdade na nossa vida, a gente permite e a gente dá uma abertura para que ele possa nos transformar. E isso, para mim, é muito profundo. É uma bênção maravilhosa que o relacionamento nos traz. Porque o relacionamento íntimo, ele nos dá uma abertura para a transparência. E a transparência é a revelação da verdade. E a verdade liberta. Eu comecei a entender, comecei a ver o meu casamento de uma forma diferente. Eu comecei a entender que o Rômulo, ele não era só meu companheiro, ele não era só aquela pessoa que cuidava de mim. Ele não era só um presente de Deus na minha vida, ele era muito mais. Presentão ainda. Ele se acha. Deus está trabalhando isso aí. Gente,
ele foi dado por Deus para me santificar. O relacionamento, a bênção do relacionamento, a maior bênção para mim é a santificação e não é a satisfação. A satisfação é uma consequência, mas a santificação é um presente maravilhoso de Deus. E tanto que, me vem um versículo na cabeça agora. Vocês lembram quando falam sobre os deveres conjugais? Que é dito assim: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a fim de santificá-la. Os nossos relacionamentos, eles são dados por parte de Deus, para que nós sejamos cada vez mais santos. E como o versículo que o pastor Silvado leu, falando lá em Josué, que a gente deve buscar a santificação, porque amanhã vai acontecer coisa boa. Grandes coisas vão acontecer. E o relacionamento, ele traz uma bênção para a gente, que é a bênção da santificação. E eu não queria ficar só por aqui, não só falar naquilo que a gente recebe, não só falar daquilo que é dado a nós como a bênção da santificação, mas você, como a Bíblia fala, melhor é dar do que receber. Não seja só abençoado. Dê-se o direito e a bênção de abençoar também. E eu queria lembrar a gente de uma palavra que o pastor Erickson falou recentemente aqui na igreja. Ele falou sobre milagres. E nessa palavra dele, ele jogou uma frase que mexeu muito comigo. E a frase dele era a seguinte: antes de você ter o seu milagre, seja um milagre. Antes de você receber a sua bênção, antes de você esperar que os milagres aconteçam na tua vida, que seu filho se relacione direito com você, que seu pai te respeite porque você se sente desrespeitado, ou que seus irmãos parem de brigar com você, antes de você esperar essa bênção, seja uma bênção na vida dele. Seja um milagre na vida dele. Faça a diferença. É muito melhor dar do que receber. Essa é uma da segunda, para mim, melhor bênção do relacionamento. É você poder abençoar e ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo no passado. Há uns 8 anos, mais ou menos, eu sempre fui ativa aqui na igreja, sempre, desde criança, eu faço parte da Igreja Batista do Bacaxiri. E começou a acontecer algumas mudanças na liderança e aquilo começou a me gerar uma certa insatisfação. E aquilo me incomodou muito, porque eu comecei a fazer uma oração para Deus. E eu orava e falava assim: Deus, ou o Senhor muda a cabeça dos meus líderes, ou o Senhor me tira dessa igreja. E eu comecei a ficar insatisfeita de uma forma tão estúpida, na verdade, mas eu orei tanto, falando assim: Deus, muda a direção que eles estão tomando, muda a cabeça deles, porque se o Senhor não mudar, e eu não lembro, eu acho que eu dei até prazo para Deus. Eu falei assim: se não for, eu não lembro, tá? Eu acho que eu dei. E eu falei assim: se não acontecer isso, eu vou sair da igreja. Mas eu acho que eu orei tanto e Deus foi tão misericordioso, que Ele mudou a cabeça mais ignorante de todas. E Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha mente. E eu comecei a entender que aquilo que estava acontecendo naquele ministério era plano de Deus. E aquilo era direcionamento de Deus. E eu comecei a orar e interceder pelos meus líderes, a fim de abençoá-los. E a fim de ser bênção na vida deles. E eu cheguei ao ponto de conversar com o meu pastor e conversar com os meus líderes. E falar assim: vocês estão indo para lá? Então eu vou junto. E eu quero ser bênção, e eu quero servir. E Deus me trouxe essa palavra de: se você não está querendo, se você está aguardando por uma bênção para você, abençoe primeiro. Seja a bênção. Sirva. E estou participando do ministério e servindo de formas diferentes, às vezes não tão ativa, mas desde sempre, desde aquela época, eu me envolvi naquilo e abracei essa causa e falei: isso aqui também é meu, é parte minha. Tanto que hoje estamos casado com um pastor. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E eu posso afirmar para você que isso é fruto de relacionamento. Eu não caminhei sozinha. E eu não conseguiria. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Você consegue olhar para os teus relacionamentos hoje
e acreditar que eles não estão na sua vida para te satisfazer, mas para te santificar? E quando eu falo isso, você não tem que buscar relacionamentos com pessoas que sejam mais maduras, porque essas pessoas vão me ajudar. A gente viu um exemplo e eu já sabia que o Joel estava fazendo esse acompanhamento com o Henrique. Mas a hora que eu vi aquela cena, eu comecei a chorar e eu me emocionei. Porque a gente, às vezes, cria tanta barreira entre as gerações que a gente esquece que a gente é igreja. Que a gente esquece que a gente precisa um do outro. E que Deus pode usar qualquer um para te santificar. E eu posso afirmar que Deus usou diversas gerações para me santificar. E eu estou num processo de santificação. E eu queria fazer esse desafio para você. Olhar para aqueles relacionamentos que você tem com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seu cônjuge. Olhe para ele e se permita ser abençoado. Se permita ser santificado por essa pessoa que está perto de você, que caminha perto de você. E, ao mesmo tempo, não deixe de abençoar. Não deixe de servir ao próximo. É bom ser servido, mas servir é muito melhor. Que Deus possa trazer essa sensibilidade ao seu coração. Que o relacionamento, ele tem bênçãos para te dar. E você tem bênçãos a oferecer. Essa manhã, uma manhã onde Deus fala com você sobre seus relacionamentos. Como a Julie ministrou aos nossos corações. Qual é a sua decisão hoje? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como estão os seus relacionamentos, não sei como está a sua família, não sei como está o seu trabalho, mas acredite, o Espírito Santo de Deus quer renovar em você os frutos do Espírito, ao ponto de você hoje mudar a forma de olhar os seus relacionamentos. Eu gostaria muito que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Todos vocês, sem exceção. Como nós vimos, Deus é um Deus relacional. Ele envia Jesus e Jesus deixa o Espírito Santo. E talvez você ainda não tenha o Espírito Santo de Deus em você. Talvez hoje seja amanhã onde você vai falar: Espírito Santo, eu quero me relacionar com você. Enquanto todo mundo está de cabeça baixa, com os olhos fechados, se você hoje quer tomar uma decisão e falar: Espírito Santo, habita no meu coração, vou pedir para que você levante uma das suas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Se hoje você quer se reconectar com Deus, levante uma das suas mãos, como um ato, falando: Deus, eu quero. Que Deus abençoe. Se você levantou a sua mão, eu vou pedir para que você venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos ter um tempo de oração e te conhecer. Glória a Deus. Deus é bom demais. Se você levantou a sua mão, vem aqui à frente. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende e aceita Jesus, existe festa no céu. E eu adoro pensar nisso, porque eu gosto de festa. Acredito que neste momento existe uma festa celestial acontecendo. Você que ficou sentado, talvez você esteja vivendo uma fase onde os seus relacionamentos, ou algum dos seus relacionamentos, esteja muito quebrado. Família, filhos, eu não sei o que de
fato é. Mas hoje Deus está te incomodando e Ele quer que você restaure os seus relacionamentos. E se você precisa tomar uma decisão acerca dos seus relacionamentos hoje, eu vou te pedir para se ajoelhar onde você estiver e nós vamos orar. Se você precisa restaurar algum relacionamento, se você está vivendo algo nesse sentido, eu vou pedir, ajoelhe onde você estiver e nós vamos orar, consagrando esse tempo ao Senhor, clamando para que os frutos do Espírito sejam estabelecidos na sua vida e que você tenha alegria, paz, amor, domínio próprio. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós consagramos essa manhã ao Senhor. Nós temos a convicção plena que Teu Espírito Santo está aqui. Deus, eu agradeço por essas pessoas que aceitaram ao Senhor como Salvador das suas vidas. Pai, eu tento imaginar a festa que está acontecendo no céu e de verdade eu queria estar aí. Um dia estarei junto com esses meus irmãos que aceitaram a Jesus. Pai, eu quero agradecer por todos esses que se ajoelharam e estão dizendo: Deus, eu quero refazer os meus relacionamentos. Pai, se existe decisão de pedir perdão, de perdoar, que neste momento o Senhor possa estar dando força para que haja uma ação após o culto e que eles possam mandar uma mensagem, ligar e visitar, eu não sei o que, mas o Senhor sabe o que deve ser feito. Eu venho clamar para que isso aconteça hoje, para a honra e glória de Jesus. Pai, que nós possamos ser uma igreja que se importe mais com as pessoas. Obrigado pela visão que o Senhor já tem nos dado e que a gente viva isso com intensidade. Muito obrigado por esse tempo. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.